Fala galera, começando mais um Rolando a História. O primeiro turno do Campeonato Brasileiro acabou no final de semana. Quando esse vídeo for pro ar, você já vai ter acontecido parte da primeira rodada do retorno, na quarta-feira. Mas eu vou falar do que aconteceu até o final de semana, que é o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, que sagrou o São Paulo campeão e o Inter vice, e terminou com a zona de rebaixamento com Vitória, Atlético Paranaense, Ceará e Paraná. Mas eu vou trazer o retrospecto de todos os campeonatos brasileiros de pontos corridos com 20 clubes, porque com 22 e 24 clubes não tem muito como comparar números, porque eram mais rodadas, era uma coisa diferente. Mas desde 2006, com 20 clubes, eu vou trazer um balanço dos primeiros turnos e quais são as expectativas para o retorno do campeonato. Bom, vamos começar com 2006, o primeiro campeonato de pontos corridos, com 20 clubes. O São Paulo foi campeão do primeiro turno. Foram 38 pontos conquistados em 2006 no primeiro turno e o São Paulo no final do ano veio a ser campeão brasileiro, manteve aí a campanha, ganhou inclusive os 2 turnos nessa ocasião. E quanto aos rebaixados, a posição deles no final do primeiro turno foi: o São Caetano terminou em 11º, a Ponte Preta em 15º, o Fortaleza em 19º e o Santa Cruz em 20º. Portanto, dos 4 que caíram naquela ocasião, só 2 estavam na zona do rebaixamento na virada do turno, que eram o Fortaleza e o Santa Cruz, que eram os 2 últimos colocados do campeonato. Pulando para 2007, São Paulo mais uma vez campeão do primeiro turno com 39 pontos. E aí veio a ser campeão no retorno. Dos 4 rebaixados estiveram nas posições seguintes: o Corinthians terminou o turno em 13º lugar, Paraná na 15ª colocação, o Juventude em 19º e o América do Rio Grande do Norte na lanterna. Mais uma vez, apenas 2 viraram o turno na zona do rebaixamento. Mais uma vez, os 2 últimos, Juventude e o América. 2008, um dos poucos anos que o campeão do primeiro turno não foi campeão brasileiro. O campeão do primeiro turno foi o Grêmio com 41 pontos. Só que aí o São Paulo no segundo turno chegou e na última rodada conquistou o título e foi campeão brasileiro em 2008, o tricolor do Morumbi. São Paulo que terminou o primeiro turno na 4ª colocação com 33 pontos. Eram 8 pontos de diferença para o Grêmio, só que no segundo turno São Paulo tirou essa diferença e foi campeão brasileiro, o tricolor do Morumbi, pela 3ª vez seguida. Uma das poucas vezes que o campeão do primeiro turno não ganhou o Campeonato Brasileiro. E quanto aos rebaixados, eles estavam nas seguintes colocações: o Figueirense era 11º colocado, a Portuguesa era 14ª colocada, o Vasco era o 17º e o Ipatinga era o lanterna. Mais uma vez, 2 times que terminaram rebaixados viraram um turno na zona de rebaixamento, o Vasco e o Ipatinga, só que dessa vez não os 2 últimos, o Ipatinga era o lanterna e o Vasco era o 17º colocado. Indo para 2009, onde mais uma vez o campeão do primeiro turno não foi campeão brasileiro, o primeiro turno foi vencido pelo Internacional com 37 pontos. O campeão foi o Flamengo, que virou o turno em 10º lugar com só 27 pontos. 10 de diferença, mas o Flamengo foi buscar e naquela última rodada o Flamengo também, igual o São Paulo contra o Grêmio, o Flamengo conseguiu o título contra o Inter na última rodada, não contra o Inter em campo, mas disputando os pontos na tabela com o Internacional. E o Internacional acabou ficando com vice-campeonato e o Flamengo foi campeão naquele jogo contra o Grêmio, lá que a gente sabe que o Grêmio não tinha nenhuma vontade de vencer e dar o título para o seu maior rival. Quanto aos rebaixados, terminaram nas seguintes colocações na virada do turno: o Coritiba era o 16º, o Santo André era o 17º, o Náutico era o 18º e o Sport era o lanterna. Só um estava fora da zona na virada do turno, que era o Coritiba, só que era o último fora. Quem estava na zona de rebaixamento e que escapou naquele final surpreendente, histórico, heróico, era o Fluminense, era o 19º colocado, que acabou escapando naquela campanha de reabilitação espetacular. E o Santo André, o Náutico e o Sport viraram o turno na zona do rebaixamento e terminaram o campeonato dentro dela. 2010, o campeão do primeiro turno foi o Fluminense com 38 pontos, terminou campeão brasileiro naquela ocasião em 2010, com o vice do Cruzeiro e o terceiro do Corinthians. E os rebaixados terminaram nas seguintes colocações à virada do turno: o Guarani era o 9º colocado. O Guarani é o time de todos os rebaixados dos pontos corridos o que teve o melhor primeiro turno no ano que foi rebaixado. 9º lugar o Guarani. O Vitória era o 15º, o Grêmio Prudente era o 19º e o Goiás era o lanterna. 2 dos que terminaram rebaixados estavam no Z4 no virado do turno, o Grêmio Prudente e o Goiás. Em 2011, o campeão do primeiro turno foi o Corinthians com 37 pontos e os rebaixados terminaram na seguinte colocação: o Ceará foi o 13º, o Atlético Paranaense o 17º, o Avaí o 18º e o América Mineiro na lanterna do campeonato. E curiosamente, o quarto da zona de rebaixamento no primeiro turno era o Atlético Paranaense, então teríamos, se fosse só um turno, 4 rebaixados com a letra A. O que isso significa? Nada. Mas é uma coisa curiosa. Dos 4 rebaixados, 3 estavam na zona de rebaixamento no primeiro turno: o Atlético Paranaense, o Avaí e o América. Só não estava o Ceará
que no segundo turno chegou junto com essa turma e caiu para a Série B. Em 2012, o campeão do turno foi o Atlético Mineiro com 43 pontos, só que o Fluminense foi vice com 42. Foram duas campanhas absurdas no primeiro turno juntas, então o Fluminense acabou ficando com o título no final do campeonato e o Galo acabou sendo vice-campeão. E os rebaixados terminaram na seguinte colocação: Palmeiras 17º, Atlético Goianiense 18º, Sport 19º e o Figueirense na lanterna. E pela única vez no Brasileiro de pontos corridos, os 4 rebaixados terminaram nas 4 últimas colocações do primeiro turno e se mantiveram ali até o final do campeonato. Em 2013, o Cruzeiro deitou e rolou no campeonato, terminou o primeiro turno com 40 pontos. E os rebaixados terminaram na seguinte colocação: Vasco 11º, Portuguesa 18º, Ponte Preta 19º e o Náutico na lanterna. O único que não estava na zona do rebaixamento na virada do turno era o Vasco, que chegou depois. Portuguesa, Ponte Preta e Náutico estavam e ali terminaram rebaixados para a segunda divisão em 2014. 2014, outro ano do Cruzeiro, 43 pontos, até então tinha sido o melhor primeiro turno, superado apenas em 2017, daqui a pouco a gente fala sobre 2017. O Cruzeiro fez 43 pontos e terminou campeão brasileiro naquele ano pela segunda vez seguida, e os rebaixados terminaram na seguinte colocação: o Botafogo ao final do turno era 12º, o Criciúma era 17º, o Bahia era 19º e o Vitória era lanterna. Dos 4, 3 estavam na zona na virada do turno: Criciúma, Bahia e Vitória. O Botafogo não estava, chegou depois e acabou caindo junto com eles. 2015, o campeão do turno foi o Corinthians com 40 pontos. O Corinthians terminou aquele ano como campeão e os times que terminariam rebaixados viraram o turno na seguinte colocação: Avaí 16º, Goiás 17º, o Joinville 19º e o Vasco na lanterna do campeonato. Só um não estava na zona, que era o Avaí, mas o Avaí estava o último fora, acabou entrando. O quarto da zona de rebaixamento era o Coritiba, mas acabou escapando e o Avaí acabou entrando caindo, então 3 estavam na zona: o Goiás, o Joinville e o Vasquinho. Em 2016, a pior campanha de um campeão do primeiro turno, o Palmeiras fez somente 36 pontos no turno, mas foi campeão. E os rebaixados daquele ano terminaram o primeiro turno nas seguintes colocações: Internacional 14º, Figueirense 17º, Santa Cruz 19º e o América na lanterna. Dos 4, 3 estavam na zona na virada do turno: o Figueirense, o América e o Santa Cruz. E adivinha quem que era o quarto que estava na zona e que escapou no finalzinho? Coritiba de novo. 2017, o Corinthians foi campeão do primeiro turno, o melhor primeiro turno da história dos pontos corridos. Dificilmente terá outro que vai superar, porque o Corinthians fez uma campanha irreal, utópica, de 47 pontos dos 57 disputados. Perdeu apenas 10 pontos, primeiro turno invicto, e acabou vacilando no segundo turno, terminando a classificação só do segundo turno em 12º lugar. Mas pelo primeiro turno monstruoso foi campeão brasileiro. E os times que terminaram aquele ano rebaixados terminaram nas seguintes colocações: o Coritiba finalmente caiu, dessa vez não foi mal no primeiro turno, 10º lugar. Coritiba foi estranho, terminou o primeiro turno na zona de rebaixamento 2 vezes seguidas e não caiu. Quando termina o primeiro turno na metade de cima da tabela, cai. O Coritiba realmente é um time estranho. A Ponte Preta em 14º, 19º colocado era o Avaí e o lanterna era o Atlético Goianiense. Dos 4 que caíram, 2 somente estavam na zona virada do turno: o Avaí e o Atlético Goianiense, os 2 que eram lanternas no campeonato, lanterna e vice-lanterna. E tudo isso para chegar em 2018, onde o São Paulo ganhou o primeiro turno com 41 pontos, 3 de vantagem contra o Internacional, vice-líder, com 38. E os 4 últimos colocados do campeonato até o momento são o 17º Vitória, o 18º Atlético Paranaense, o 19º Ceará e o Lanterna Paraná Clube. E das 12 edições de Brasileiro com 20 times nos pontos corridos, o Lanterna do primeiro turno foi rebaixado todas as vezes. Então, Paraná, tudo indica que o Paraná será rebaixado. Infelizmente, eu gosto do Paraná, torci pro Paraná subir, mas infelizmente tudo indica que o Paraná cai esse ano, não deve escapar. E o 19º colocado do primeiro turno caiu 9 vezes nas 12 edições, só 3 vezes ocorreu a reabilitação do 19º colocado do primeiro turno, então o Ceará tem grandes chances aí também de ser rebaixado. Por uma questão estatística, o Atlético Paranaense pode acender aí uma esperança, porque das 12 edições, apenas 4 vezes o time que terminou o turno na 18ª colocação caiu. Outras 8 vezes não caiu. Então o Furacão aí pode se animar um pouco aí para tentar a reação, para escapar do rebaixamento. Quanto ao Vitória, o time que termina em 17º caiu mais vezes que o time que terminou em 18º. Foram 7 vezes que caiu o time que terminou o turno na 17ª colocação, outras 5 em que não caiu, então o Vitória tá aí meio termo para cair, para não cair, tem que melhorar o futebol do Vitória um pouco. E aí, ranqueando as campanhas de campeões do primeiro turno do Brasileirão, o Corinthians fez o melhor primeiro turno em 2017 com 47 pontos.
Em segundo lugar tem o Cruzeiro de 2014, com 43. Seguido na terceira posição pelo Atlético Mineiro de 2012, que não foi campeão, com 43. Em quarto lugar o Grêmio de 2008, que também não foi campeão, com 41. E o quinto melhor primeiro turno, com 20 times nos pontos corridos, foi o São Paulo de 2018, com 41 pontos. Então São Paulo teve um primeiro turno muito bom esse ano, e é o favorito, óbvio. Está em primeiro, é o favorito ao título. Mas não é para ficar tranquilo, porque o Atlético e o Grêmio fizeram um primeiro turno melhor e não foram campeões. Cruzeiro de 2013, Corinthians de 2015 e o São Paulo de 2007. Aí o Flu de 2010, o São Paulo de 2006 e o Inter de 2009, que não foi campeão brasileiro. E os dois piores campeões de primeiro turno, o Corinthians de 2011 e o Palmeiras de 2016. Se você acha que eu te enrolei e falei um monte de coisa que não significa absolutamente nada pro futebol, curta o vídeo da mesma forma, se inscreva no canal, clica no sininho, mostre pros seus amigos. Não deixa de ver os outros vídeos que vão aparecer aqui no card. Tem vídeo amanhã, paródia sobre São Paulo Internacional terem surpreendido todo mundo no Brasileirão. Aquele abraço e até mais.